Agora é hora de falar sobre processos de separação de misturas. Bora lá? Processos de separação de misturas, uma matéria super tranquila. Vem comigo numa questão de 2014. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Segue aí todo o processo da reação acontecendo desde o cumeno até a produção do fenol mais a acetona. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é... Bom, vem comigo aqui. Quando a gente fala em processos de separação de misturas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir se é uma mistura homogênea ou heterogênea, visto que cada mistura tem processos independentes e específicos para essa separação. Quando você tem aqui fenol misturado a acetona ou a propanona, você tem uma mistura homogênea. E por que você sabe disso? Porque ambos fazem interações do tipo polares, vindas de interações de hidrogênio, no caso do fenol, e da acetona, o dipolo permanente. Logo, são duas substâncias polares que possuem capacidade de se misturarem uma na outra. Logo, é uma mistura homogênea. Sendo assim, não cabe a filtração, porque a filtração é indicado quando você tem uma mistura heterogênea e um dos dois componentes vai ser retido por um filtro. Se ambos estão completamente misturados, não teríamos condições de separar por um filtro, muito menos por ventilação, visto que a ventilação está mais adequada quando um dos componentes é sólido, para que a partir da ação do vento você consiga separá-lo dos demais. A decantação também não funciona porque, como eles se misturam, quem vai decantar? Eles estão completamente misturados. A decantação entre líquidos ocorre quando eles não se misturam e, devido à diferença de densidade, um vai decantar, vai precipitar-se ali depositado no fundo do recipiente. E aí você tem então os dois últimos, a evaporação e a destilação fracionada. Quando você fala em evaporação, você está imediatamente dizendo que um dos componentes será perdido. Como assim? Evaporação da água de uma poça que está molhada no pátio. Essa água foi para onde? Essa água foi para a atmosfera. Você perdeu essa água para a atmosfera. Você não tem mais controle sobre ela. Se nós precisamos de um desses componentes ou dos dois componentes para ser vendido industrialmente, porque você quer separá-los, mas você quer tê-los para que você possa comercializar. Então você não vai utilizar a evaporação. Então, por causa de todas essas formas que nós já utilizamos aqui, para eliminar as alternativas, só resta a destilação fracionada. Este é um processo para o aluno que não sabe ou não lembrava o que é a destilação fracionada. O aluno que já lembra o que é a destilação fracionada, ele já sacou o seguinte. Fenol e acetona é uma mistura homogênea de dois líquidos que possuem pontos de ebulição aparentemente próximos, porque ambos estão com as mesmas características de tamanho de cadeia, interações. A gente já sabe que um deles tem um ponto de ebulição diferente e maior. No caso aqui, basta que analisemos as interações intermoleculares. Veja só, quando você tem o fenol, você tem uma substância que faz interações do tipo interações de hidrogênio que são mais intensas. Logo, espera-se que o fenol tenha um ponto de ebulição maior. Já a acetona é também uma molécula com uma característica polar que possui interações do tipo dipolo permanente. Logo, o ponto de ebulição do fenol... Opa, deixa eu fazer isso mais bonitinho. O ponto de ebulição do fenol é maior do que o ponto de ebulição da acetona. Se eu não estiver enganado, por volta de 181 graus Celsius o fenol e de 56 para a acetona. É bastante considerável a diferença, né? E aí você vai utilizar qual processo para fazer essa separação? Um processo de destilação. Porque o processo de destilação ocorre quando você aquece uma mistura e o líquido, ou o componente, melhor dizendo, mais volátil, aquele que tem um ponto de ebulição menor, ele vai escapar primeiro. Então, no processo de destilação fracionada, explorando um pouco mais essa questão, qual dos dois componentes
escaparia primeiro para você recolher. No caso, a acetona, por ter o ponto de ebulição menor. Depois de escapada toda a parte da acetona, você recolhe então o fenol. Combinado? Então, processo de separação de misturas do fenol e acetona, destilação fracionada, o processo também que acontece nas separações dos componentes do petróleo, visto que possuem pontos de ebulição próximos. A destilação simples é mais comum quando um dos componentes é sólido, cujo ponto de ebulição é muito mais distante do que o do líquido. Como, por exemplo, quando você está separando de uma solução salina, você está escapando ali a água e o sal vai ficar contido dentro do recipiente. Combinado? Letra E, destilação fracionada, processo para separar uma mistura homogênea de fenol e acetona. Curtiu essa resolução? Salve, compartilhe com seus amigos e também siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você resumir todo o conteúdo de Química e se preparar para essa prova, fazendo com que as suas notas de ciências da natureza sejam potencializadas. Vem com a gente, porque aqui vamos muito mais longe.